Isso aí, pessoal. Prazer estar aqui com a lenda Minotauro. Contando para ele. Vamos partir, já que é bate-papo, vamos partir de memórias. Estou contando para o Minotauro que eu estava na luta dele com o Brandon Schaub, no Rio. Você tinha acabado de voltar de lesão. Volta de várias lesões. É, de várias, mas tinha feito uma cirurgia, né? Tinha feito 3 cirurgias, Serginho. Eu faço testes físicos, né? Tem um treinador lá nos Estados Unidos chamado Todd Norman, que ele faz a pré-temporada de futebol americano, Roland Garros, né, do tênis. E o Brandon Schaub foi um jogador de futebol americano? Foi futebol americano. E eu faço, né, fazia testes de velocidade, explosão, pirometria, saltos, e eu estava perdendo altitude, estava perdendo deslocamento lateral, que é muito importante na luta. Você entrar, bate, sai. Então você perde um pouquinho, meio milésimo de segundo, você perde reação. E a gente fez esses testes e descobriu que eu estava com lesão no cruzado anterior, rompido. Uma lesão no quadril, no labro, no encaixe do quadril, de um lado e do outro. O mesmo que o Guga teve. Sim. E aí eu tive que fazer 3 cirurgias seguidas. Você imagina, fazer uma programação de 3 cirurgias, né? Vou te botar aí 1 ano e 2 meses de molho. E eu fiquei 8 meses, protocolo de 365 horas de fisioterapia. 365. E quando você foi convidado, você estava em fisioterapia? Como é que eu não luto no Rio de Janeiro? E me convidaram, isso mesmo, Serginho, me convidaram para a luta faltando 8 meses. Se eu fizesse 1 hora por dia, demorava 1 ano e pouco. Né? E a gente fez isso aí em 4, 5 meses de fisioterapia. E nocauteou e ganhou. Desafio. Mais um, né? Mais um Aliás, desafio. Sua vida começa com desafio, né? Sua vida começa com desafio, todo mundo sabe da história, com 11 anos, o acidente que você teve, e já foi de superação sua vida toda, né? Isso é muito bacana. A vida de quem não tem desafios, né? É verdade. Eu falo do meu, você teve os seus desafios aí para conseguir, né, todo o sucesso que você tem na sua carreira. Todo brasileiro tem seu desafio, todo empreendedor. O brasileiro é o lutador por natureza. Todo mundo toma seu tipo de porrada, né? Toma seu tipo de porrada. Mas eu falo o seguinte, tem um discurso que eu gosto muito do Roosevelt, que chama O Homem na Arena, não sei se você já viu, que fala sobre coragem, e eu no futebol vivi isso muito, que eu falo que da arquibancada é muito fácil. Eu falo quando eu assisto as lutas, a gente vê o cara que tá de fora, mais que ele tem experiência de luta, mas você dá palpite de fora é muito fácil. Mas quem entra e coloca a pele em risco, né? E coloca a cara a tapa, quando fecha a jaula ali, ou quando a gente resolve sentar numa cadeira e tomar decisão, é diferente, né? É diferente. É completamente diferente. Falar de fora é muito fácil, né? Falar de fora é muito fácil. Agora entra aqui e fala, o Minotauro devia ter dado um soco, devia, meu irmão. eu tô querendo não tomar primeiro. Aquela hora da reação. Assim que eu comecei a carreira no MMA, né? Comecei no judô com 4 anos de idade. Né? O judô, sabe aquela luta que você, qualquer momento, mesmo sendo melhor, você pode tomar uma queda, um ipom. Acabou. Você treina 2 meses, encostou as costas no chão, acabou pra você. Né? 5 minutos. Depois fui pro kickboxing, depois conheci o jiu-jitsu, que é uma luta de mais paciência. Treinei com o Luiz Dória, professor da Seleção Brasileira de Boxe. Conheci também o esporte de alto rendimento. Mas quando eu fui pro MMA, o esporte ele não era legalizado ainda no Brasil, não tinha uma confederação forte, não tinha um órgão que regulava as regras. Você pegou sem luva, sem nada, né? A gente pegou, foi justamente quando começou a virar o esporte. Eu lembro justamente isso. Eu era treinador, com 19 anos, eu era treinador de vários lutadores de MMA. Mas um dia surgiu a minha vez de ir. Aí quando eu entrei lá, você entra dentro da grade, e ele fecha a porta da grade, tem aquele ferrolho ali, e aquele ferrolho fez aquele barulho ali. Eu escutei o barulho do negócio e falei, agora sou eu. Sou eu ou ele, né? Que seja ele, né? E é uma sensação de autorresponsabilidade, né? Sim. Você tem que ter, né? É você ou você ali dentro. Né? Mesmo ter uma equipe te treinando, mas é a hora do seu momento, a hora da decisão, a hora da atitude. A gente treina muito estratégia e para o esporte, né? E para a vida. A gente treina, a gente tem uma estratégia, a equipe monta, a equipe tem que estar unida, né? Toda a equipe de trabalho, a gente sabe disso. A gente tem que colocar em prática. Se não tiver um plano de ação, na luta você está ali, na hora fecha aquele ferrolho ali, né? Você treinou, eu era o treinador, eu montava a estratégia. Chegou o dia que você tinha que montar a sua, né? Eu tinha que botar a minha. E se a gente não tiver inteligência emocional, a gente não consegue passar isso. É isso aí.
colocar em prática, né? Então, por mais que você treine, por mais que você repita aquilo todos os dias, tem que ter... Já é o empreendedor na luta, né? Porque você tem que fazer o planejamento estratégico, você tem que estudar o adversário, Total. você tem que pensar, às vezes é o que você falou, você está com mais explosão, então às vezes você quer definir no primeiro round, não, esse cara eu posso cansar ele, eu vou segurar mais um pouco, né? Agarro Você e é da depois... luta também, você conhece. Eu gosto. Não só te gosto. admiro, aliás, chegar aqui na casa do Minotauro é emocionante. Primeiro que você, cheio de revista ali, depois a gente vai fazer uns takes aí, você pegar no Japão, eu acho que é difícil dizer se é igual, se tem mais ou menos, mas sem dúvida nenhuma, os brasileiros no Japão, você e Vanderlei, não tem nada igual, né? Acho que são vocês dois lá é diferente, né? Vocês têm são caras queridíssimos lá no Japão, né? A gente tem um carisma grande. Na capa de todos aqui, Minotauro, inclusive, é o único campeão do Pride do UFC Heavyweight, né? Heavyweight do Pride do UFC. Quem também ganhou esse título no meio pesado foi o Shogun, né? Ganhou o título nos do dois, UFC, nos dois. No pesado no só Pride, você. No pesado foi Mas a hora que a gente vê aqueles troféus ali, a gente que gosta de luta, Hall of Fame do UFC, né? Então, isso é bem emocionante de ver. Aí você me conta, a gente tá falando disso, e legal do esporte individual, outro dia eu tava assistindo o Rio Open e eu falei, diferentemente do futebol que eu convivi mais, porque o Messi pode estar inspirado, mas ele não vai ganhar um jogo sozinho. Agora no esporte individual, o que você falou, o cage ali, a hora que você fecha, aí eu tava vendo o tenista, a hora que ele assenta ali sozinho, fica pensando o que ele errou, é um negócio muito diferente, só depende de você, né? Se você dormiu mal, você chegou ali, você não tem o que fazer, né? É você, né? Entrou lá e vão pra frente, né? E aí você já se preparou. E quero saber, pós-carreira, como é que foi? Você quis fazer você fez curso de transição, alguma coisa, ou acabou sendo natural? Porque já veio esse convite de UFC, academias e tal, como é que foi isso aí? Eu tive que me preparar para um pós-carreira, a gente montou uma rede de franquias, a Tia Nogueira. Aqui. Né, tá aqui, chegamos até aí, antes da pandemia, 20 mil alunos, né, simultâneos. A gente já passou mais de 65 mil pessoas treinando com a gente, programas de emagrecimento. A gente teve que aprender a atender o cliente, né? As necessidades do cliente. Não é um atleta profissional, aquela pessoa que procura o bem-estar, qualidade de vida. Nós montamos em 2008 e começamos a operar com lei de incentivo o Instituto Irmãos Nogueira. Já atendemos mais de 6 mil crianças. Onde que está o Instituto hoje? No Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. A gente acabou de abrir um núcleo Itaquaquecetuba, aqui no interior, atendendo nas escolas públicas. Legal. Focado em arte marcial? Arte marcial, jiu-jitsu, boxe, judô, né, jiu-jitsu, boxe, judô e muay thai. São 4 modalidades. Legal. A gente está atendendo crianças também nas escolas públicas de Várzea Grande, Ribeirão das Neves, lá perto de BH, lá na nossa terra. Ribeirão das Neves. Visitar lá. A gente está entrando em Minas Gerais em algumas cidades, né? Aqui no interior de São Paulo também. A gente vai estar em Cajamar, acho que daqui a 2, 3 meses. Legal. Então, nosso foco agora é implementar as artes marciais nas escolas públicas. Trabalha, o Cajamar vai sediar o LFA, né? Que é hoje. a liga do UFC, né? E é bacana, a prefeitura lá está ajudando. E é legal que seja um exemplo, né, Minotauro? Que as outras prefeituras também façam isso, né? É bacana, porque é o que você falou, é um projeto não só de alto rendimento, mas que incentiva crianças, né? Total, e tem um cunho social. E é um cunho educacional também. Em Abu Dhabi, né, Serginho? Em Abu Dhabi são 850 faixas pretas brasileiros dando aula nas escolas públicas de Abu Dhabi. Olha que legal. Né, dos Emirados inteiros ali. Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, são 7 Emirados, é obrigatório. Se o aluno passar em matemática, passar em árabe e perder em jiu-jitsu, ele perde ano. Ele perde ano. Então, jiu-jitsu, por quê? Porque o aluno fica mais disciplinado, o menino ganha autoestima, eu não tenho confiança. Dúvida nenhuma disso. Mudou a tua vida, né? Eu falo, e eu fui fazer mais velho. Eu tenho um filho de 7 anos que eu tô colocando ele agora no jiu-jitsu. E eu falo que eu acho que o principal, muita gente relaciona a arte marcial, a violência. E a gente relaciona a disciplina. Né? Mudou minha vida. Eu falo que a gente consegue cada coisa, se é submetido a algumas coisas, né? Que assim, desafios que a gente não imagina. Então, eu falo, por exemplo, quando eu fui pegar minha faixa preta, aquele jeito ali, o meu professor me levou, um professor de karatê, que eu faço o meu jiu-jitsu, o Budokan, não é bem um BJJ, ele tem luta solta. Primeiro é o tem também? Jiu-jitsu antigo, que o Hélio fez lá atrás, né?
E na minha faixa preta eu tive que lutar com um professor de karatê e depois de luta, até o primeiro cair no chão, claro que eu que caí. Aí, professor, né? Tem respeito. E aí subi na barriga, pisoteando aquele negócio que a gente chegava em casa, minha mulher falava, pra que você submete a isso? Eu falo, mas é autocontrole, é disciplina, é legal. Ela, mas você tá sofrendo. Eu falei, eu não tô sofrendo, eu tô gostando. O pior é isso, né? Então, assim, a gente aprende muito com isso, né? E eu falo, quem passa por isso na vida, você supera qualquer coisa depois, né? Passa, né? Já passou também. Vários desafios no seu trabalho, né? Acredito. Claro, todos nós. É o que você falou, todo mundo passa. E eu acho que os exemplos que a gente quer dar é isso. Não tem desafio que a gente não consegue passar. E quero que você conte de um desafio muito especial. Quem não acompanha, acredito que quem vai ver aí, se não conhecer esse caso, todo mundo conhece. Eu conheço, quer dizer, todo mundo da luta conhece. Conta pra nós o dia que você foi pegar Bob Sapp. 150, 160 quilos. 171 quilos. Cara 2x2. Você olhava para ele e falava, irmão, que desafio é esse? Então, foi um desafio, mais ou menos, a gente que vê um desafio entre eu e o Bob Sapp, mas o entorno disso aí. Vou te falar e tentar botar essa história breve. Primeira vez que eu fui lutar no Japão, em 99, entrei numa MPM, numa loja de conveniência. Né, de um posto de gasolina para comer o meu primeiro temaki da vida. Peguei o temaki, fui abrir o temaki, sabe aquele temaki quando vem no plástico, tu abre aqui, sabendo aí, aquele negócio estava pulando na minha mão, fui abrir ali, mas eu passei pela gôndola do mercado e eu vi a cara do Bob Sapp em 7 produtos, até mais. Ele era banana. E você andava com o quê, 90 quilos? Eu estava com 102 quilos. Era batata, banana, então, tudo era a cara dele na gôndola. E aí tinha um brasileiro, o Francisco Filho. Sim, sabe quem é? Que é do Karatê. Francisco Filho Karatê Kyokushin. Tava em um produto. Né? E ele parece muito comigo, um cara moreno, alto, né? Até eu parecia com ele assim. E aí eu fui pagar o negócio, o garoto falou, Shashin Tote Kudasai, posso botar uma foto com você? O outro, Shashin Tote, foto, por favor. O outro, Shashin. Terceiro, foto, mais menos educado. Mas você já tinha sido campeão do Pride? Não, eu tinha ganhado umas lutas no rings, não tava, era a minha primeira luta, tinha ganhado 2 lutas, e eu pensei, pô, já tô famoso, né? Pô, já estão batendo foto comigo, eu tô famoso. E eu fui, bati a foto, e o garoto falou, Doni Gatô, muito obrigado, Francisco Filho. Ele tinha me confundido. Você falou, calma, você vai lembrar de mim. Aí o dia. E eu falei, eu comentei com o garoto que era o agente da gente, pô, esses caras são os caras. Ele falou, pô, eles lutam na Nippon TV, que era a Globo do Japão. Eles lutam lá na TV de lá. Um dia você vai chegar lá. 1 ano e 4 meses depois, estava a Fuji TV, que era a segunda TV, com a Nippon TV, fazendo um evento ao vivo no Estádio Nacional de Tóquio. 1 ano e 4 meses. E eu participei das reuniões das TVs. Né? E eles queriam bater pontos de audiência. A Nippon, 36 pontos de audiência, 1,3 milhões de pessoas. Você que trabalha em futebol, você entende. A gente quer bater ponto de audiência, quer ficar famoso, quer o evento, quer isso. O nosso batia 16. Um dia juntaram os 2 eventos, 50% do Japão estava assistindo a luta. Estava assistindo a luta. E eu ganhei do grandão. E os pontos passaram pra gente. Os pontos passaram pra gente. Mas encarar aquele cara 171 quilos, grande desafio. Mas foi um desafio corporativo. Eu fiz pela minha empresa. Mas você chegou a tomar alguns no comecinho, né? E a mão deve ser pesada, hein? Quando eu dei a entrada na perna do bicho, ele virou de ponta cabeça, me bateu no chão. Eu apaguei e acordei no primeiro soco. E era o primeiro round de 10 ou segundo de 5, né? Primeiro de 10, segundo de 5, teria um intervalo, terceiro de 5. Estratégia que a gente montou, eu treinava com o Zé Maris Pérez, militar, estratégico, muito estratégico. A gente assistiu, um campo de luta, você treina 2 meses. Eu treinava 3 para um campo de uma luta. Só que falaram da luta tipo 21 dias. Minha sorte que eu tinha acontecido uma outra luta, então eu deixei esse resto da luta para mim. Então a gente teve 3 semanas para se preparar. O cara vai cansar no primeiro round, só que minha estratégia em 10 minutos ele ia cansar. Só que deu 3 minutos, eu tive um corte no olho, o médico para. Deu 3 minutos, ele teve um corte no olho, o médico para a estratégia, água abaixo. Né? Tudo muda, né? Tudo muda, então a gente se prepara, mas nem sempre acontece aquilo que a gente prevê. Né? E aquilo, o técnico gritando, tem hora também não entra no ouvido mais não, né? Você vai no instinto, eu vou te falar, né? eu tinha essa capacidade de Você conseguia absorver o que ele ia falando? Absorver. E ele mantém. Gente, quem não viu, olha no YouTube o tamanho do Bob Sapp. É um cara que bota medo. Porque às vezes na hora do estresse a gente tende a fazer o que é mais fácil. Né? Mas eu não, eu tava com um cara na minha risca.
o camping, aquilo que eu estava falando, o camping de uma luta é de 2 meses, a gente faz de 3, porque eu passo um mês me preparando fisicamente, malhando. Você fazia no Rio? Fazia no Rio, uma época também nos Estados Unidos, um mês me preparando e vendo muito vídeo de luta, só traçando estratégia. Os outros 2 meses, a gente faz 18 lutas com juiz, com corner, com tudo. Todos os dias à noite a gente chega em casa, visualiza a luta. Com a palavra do nosso treinador. Quem que era o seu corner? José Marisper e Murilo Bustamante. Você conhece, são dois caras, né, do jiu-jitsu. Então vocês visualizam a luta com a palavra das pessoas do dia a dia. Então são 3 meses de visualização. Quando você entra lá, pode até ter surpresa, mas você já viu aquilo, entendeu? Então você prepara seu corpo para ver a situação da luta. Então a estratégia foi toda por água abaixo. E tem uma hora que eu fiz o meu máximo e eu olhei pro meu treinador. Né? Eu olhei para o Zé Mário e falei, porra, cadê a estratégia? Ele falou, meu irmão, não olha para mim não, bichão, se vira. E não apanha. Se vira. Então, não toma uma, não. Você tem que ter sua autorresponsabilidade também, né? Matar no peito. E aí, segundo round, realmente ele cansou, mas eu segui a risca. Véio. Bacana. E me diz uma coisa, eu falo muito também da gente, questão de tomada de decisão, não deixar a emoção tomar conta, lutar no mesmo evento que o seu irmão. Era uma coisa que te deixava ansioso, ele lutar antes ou depois? Aconteceu, né? Muitas vezes. Pois é, e deixava ansioso? Deixava. É um nervosismo que você passa. Eu não conseguia fazer o corner do Rogério. Pois é difícil demais, né? É difícil. Irmão gêmeo. Colocar emoção no meio. Tem a companheiro de vida, né? Você tem a confiança, né? Sabe que o cara tá treinado. A parte de treinar ele a gente já fez. Você assistia? Assistia. Não tinha jeito de não assistir também, né? Mas dá uma mexida, né? Dava uma mexida. Mas às vezes até acendi em mim vou lutar também, né? Entendeu? A tomada de decisão com emoção é muito complicado, né? Eu falo isso sempre. Se deixar a emoção tomar conta, e isso é uma coisa que é comprovada, né? Psicólogos, economistas comportamentais falam que a maioria das decisões que o ser humano toma são baseadas na emoção. Então, acho que a grande dificuldade que a gente leva para a vida empresarial que você teve é isso, você tirar a emoção. A gente vê hoje no UFC McGregor e muitos outros caras aí que fazem o famoso trash talk, né? Você não querer matar o cara. Você tem que entrar e falar, eu tô aqui para fazer meu trabalho, né? Não é para matar o cara. Você isolar isso não deve ser fácil, acredito eu, né? No esporte de combate, geralmente, você tem que ter esse autocontrole. Esse autocontrole. Quando o cara ele entra nervoso, ele entra com a raiva excessiva, ele tende a fazer coisas erradas, né? Então, na hora da luta, eu costumo falar que na hora da luta, mesmo que a gente tá ali se pegando, um querendo finalizar o outro, é totalmente estratégia. Se você botar a raiva, o sentimento na frente da estratégia, não dá certo. E tem que eu imagino também, apesar de você, né, obviamente, todo mundo te conhecia, você ser grande e tal, é claro, mas sempre deve ter o bobo na rua também, às vezes um cara que tá armado, não sei o quê, mas quer fazer uma graça, se você não tiver autocontrole, né, você não pode se permitir fazer isso, né, você é um cara profissional e exemplo. É o que você falou, mas bobo tem em todo lugar, né? Então você tem que ter autocontrole o tempo inteiro, né? Isso é fundamental. Na arte marcial você aprendeu isso, né? Sim. Você aprendeu isso. Total. A sua autoconfiança. Você é um cara que treina arte marcial, você é preparado para lutar, né? Você passou por tudo aquilo. Você treina com um cara que o iniciante que entrou na academia, você sabe se você for agressivo. Você tem que ter cuidado com ele. Você tem que ter um cuidado com a pessoa. Você aprende a ter esse autocontrole aí e tirar um pouco essa violência que a gente tem, né? Você tem essa confiança. E falando nisso, me conta um pouco aí agora, aliás, você já me contou, mas eu quero que isso externo agora, um pouco desse trabalho legal da Confederação Brasileira que vocês estão mexendo agora aí. Como é que está esse trabalho, quantas pessoas já estão envolvidas e conta um pouco dos títulos aí que você estava me contando antes para todo mundo saber e conhecer esse trabalho também. Então, a gente está com a Confederação Brasileira de MMA Amador, né? CBMMA AD, né? A gente está com esse trabalho há mais ou menos 5 anos. Fundamos a Confederação Brasileira, já fizemos alguns campeões mundiais, né? Um exemplo da Amanda Ribas, uma garota de Minas Gerais. Amanda. Lutou agora no UFC? Varginha, lutou agora, acabou de ganhar. Ganhou. Acabou de ganhar. Brasileira. Não lembro o nome. Campeã mundial. A própria Kathleen Vieira foi do amador também da seleção brasileira. A Gil, né, até parceira da Kathleen, foi 2 vezes vice-campeã mundial. A gente está com um time, a gente montou essa confederação há pouco tempo, né? É muito novo. E o esporte de base, né? Você que trabalha com futebol, você sabe que não adianta
Você tem que vir desde a base, o garoto desde de 12 anos de idade, preparar ele para, né, no amador, nas divisões de base, para se tornar um profissional. E a gente vem fazendo esse trabalho aí, levamos o time brasileiro para Abu Dhabi, pegamos uma 7ª colocação, mas a gente fala, o Brasil é o melhor, o Brasil ainda não tem essa estrutura no amador. Falta investimento, né? E por isso que é bom a gente divulgar, né? E ter você como embaixador disso, né? Levamos 6 atletas, 3 medalhas, levamos para o Pan-Americano, que teve no México, 6 atletas, 5 medalhas de ouro. Olha. De 6 atletas. Então a gente ganha tudo. Agora pegamos 3 medalhas em 6 atletas, né, no último amador agora, né, que teve isso, 3 semanas atrás. Masculino, feminino, todas as categorias? Masculino e feminino. Mas eu vou te falar, viu, Sérgio? As mulheres estão tirando onda. A grandíssima maioria das medalhas do Brasil. Você sabe que eu falo, aproveitando que nós estamos até no mês das mulheres, eu particularmente, vai ser até polêmico o que eu vou falar, mas eu falo assim, eu não comemoro, falo com a minha mulher, Dia da Mulher, porque Dia da Mulher é todo dia, não falo isso à toa, não, eu acho de verdade. E no esporte você falou uma coisa que eu acho bem bacana, porque o futebol feminino, eu, na minha presidência... Está começando agora, né? Tá se valorizando mais, já existe. Se valorizando não mais. enche o estádio igual enche na Europa, infelizmente ainda, mas é muito legal. Então, assim, por exemplo, lá no Cruzeiro eu coloquei o time, foi a primeira vez que o time feminino jogou no Mineirão, no estádio, para a torcida e tal. A gente tentou valorizar o máximo possível e o Ronaldo hoje continua nesse projeto e está cada vez maior, mas sabe o que eu acho engraçado, que eu comentava? Eu fui todos os jogos do Campeonato Mineiro, final, sempre acompanhei, fui agora, mesmo não estando na gestão do futebol, a Gana. Eu falava assim, o jogo do futebol feminino, que eu acho mais legal, parece que a disputa de cada bola é emocionante. É diferente do futebol masculino, que às vezes o jogo fica morno, no feminino não fica. Então eu acho que a luta feminina, isso é legal, porque parece que é uma aprovação o tempo inteiro. Eu não sei se você concorda comigo. E parece que tem mais gana, né? Então, assim, é bem bacana de ver. Eu adoro ver, né, as lutas femininas também, por isso. É muito legal mesmo. Há um tempo atrás, o Dan White, ele tinha, né? Não, nunca vai ter. E hoje em dia, se um card, trabalhando dentro do UFC, se um card não tem uma luta feminina no card principal, parece estar morto. Mas quando entra a luta feminina, ele dá um up. Mas são coisas da vida. Você concorda comigo que eu acho que a Honda foi fundamental para que fundamental, isso acontecesse? Foi pé de choro. A Honda, a Cláudia Gadelha, uma brasileira que aí as brasileiras depois vieram. Nós temos uma mineira também, a Poliana Botelho. Poliana Botelho, muito boa aquela menina. Hoje tem a Amanda Ribas, que é uma dos nossos expoentes. A Jéssica Batistaca, a Jéssica Andrade, foi nossa campeã também. Mas tem um time de meninas aí chegando muito forte, hein? E tá bom. E você está só formando campeões. E o mais legal, a palavra que eu falo disso, né, Minotauro, é oportunidade. É a pessoa que enxerga e fala, pô, que bacana. O Minotauro largou o cage de dentro, mas de fora está oportunizando que muitas pessoas possam fazer isso. E talvez uma oportunidade que você não teve lá atrás, né? Que você foi pioneiro, né? Eu acho que a sua geração aí, você, Anderson, Vanderlei, igual a gente falou, vocês pegaram a época do mão livre, tiro de meta, valia tudo, né? Diferente do... Hoje está mais organizadinho, né? Hoje tem umas regras, né? Tem a CAB MMA, né? Que faz a gestão médica de regras. Nos Estados Unidos começou com a Comissão Atlética de Nevada, e aí os Estados Unidos foi comissionando cada estado, a última comissão a aceitar foi a de Nova York, comissiona, né, os esportes de combate em Nova York, depois comissionou na França, em Abu Dhabi. Os Estados Unidos, ele forma entidades que comissionam, né, tanto o médico quanto né, os juízes laterais, juízes de centro. Então, o UFC, ele, de certa forma, ele organizou o esporte no mundo. Sim, isso é bacana. Tanto que muita gente chama o esporte de UFC, né? Os desavisados ainda chamam assim, né? Isso é legal. E no Brasil, o que é bacana que eu acho, Minotauro, que é diferente de o futebol, às vezes você tem o eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, né? Embora hoje você Copa do Nordeste, outros grandes, mas você tem os eixos. Eu acho que o MMA, embora os eventos estejam aqui, mas os lutadores não, né? Nós temos o próprio Aldo vindo de Amazonas, nós temos lutador do Pará, nós temos lutador de todo lugar, né? Isso é legal, né? Acho tem uma turma de mineiro boa, né? Tem uma turma de mineiro boa. Tem um garoto que vai lutar Petrino, agora. Vitor Petrino. Petrino vai lutar agora esse final de semana. Grande cruzeirense. Cruzeirense, aí sim. Grande cruzeirense. Você me deu uma camisa do Cruzeiro, hein? Vou te dar outra depois. Vou pegar a nova e vou te dar. Azulzona ou a branca? Azul. Eu te dei a branca. Você me deu a branca, eu tô ali no guarda-roupa com a branca. Eu vou te dar uma Deveria ter botado hoje. E foi legal esse projeto, vamos rememorar, por isso que eu falo que o bate-papo é bacana. Você foi colorado uma época, né?
Eu lembro que o MMA misturou com o futebol um pouco, o Corinthians entrou com o Anderson, o Cruzeiro ajudou o Paulo Thiago, que era de Brasília, né? Acho que ele era do BOP de Brasília, o nosso então presidente Cezé Perrella, acho que conhecia ele lá, e você foi Colorado. Colorado. Inclusive em São Paulo eu torço pro Corinthians devido a essa ação que eles fizeram com o Anderson. Com o Anderson. O Corinthians se organizou, colocou o Anderson, chamou o Cigano, fez um centro de treinamento lá no Corinthians para atletas, né, de MMA. Então tem uma equipe muito forte no Corinthians. Na época eu fui do Vasco. Você lutou com o Vasco também? O Vasco, lutei em 2001. Nas primeiras lutas o Vasco me apoiou. Não sabia, né? E em 2011 a gente fez um projeto com o Inter de Porto Alegre. E eu vou te contar, eu estava com 17 mil seguidores no Twitter, o Twitter estava bombando, 17 mil seguidores. E aí com o cara da agência, como é que mexe no Twitter? Aí a gente fechou com o Colorado, peguei uma bandeira do Colorado, casaco Colorado. A gente botou 2 hashtags, finaliza Minotauro, Minotauro Colorado. E aí lançamos campanha... Foi a luta do Brandon Schaub? Brandon Schaub. Foi, eu lembro. É a luta que eu tava, eu lembro. Por isso que eu tô lembrando agora. Aí eu peguei uma bandeira do Brasil, botei o símbolo do Inter no meio. E aí quem ganhar, fiz um sorteio, ganha 3 tickets do UFC, vai ganhar essa bandeira. E aí fui ver um jogo do Inter lá no estádio, e aí vi um bandeirão, rapaz, tinha um bandeirão que era sala 2 vezes, fizeram a bandeira do Minotauro, a torcida do... E aí eu falei, aí eu fiz um negócio, procura-se o dono do bandeirão que eu quero levar pro UFC, fiz uns hashtags. Mas isso do primeiro dia, antes disso, primeiro dia 17 mil seguidores, e eu acordei no outro dia, botei Bar Colorado, torcida colorada, acordei com 188 mil seguidores. Que loucura, né? De um dia pra noite, o futebol, né? O futebol paixão, não tem jeito, não tem jeito. Mexe muito. E a gente terminou essa campanha de 3 meses com 1 milhão de seguidores. Olha só. 1 milhão de seguidores no Twitter. 3 meses, a torcida engajou de uma maneira... Quem sabe uma liga de MMA do futebol, hein? Quem sabe? Parece que tá acontecendo aí, eu ouvi falar. Mas é bom, né, trazer essa paixão do futebol. Porque junto os dois e todo mundo gosta. E sabe uma coisa que eu acho que seria educativa? A gente que vê, as torcidas organizadas, todas têm muita ligação com isso. Na sede elas têm cage, essas coisas. Podia ajudar a mostrar, porque com a disciplina da arte marcial, parar com a briga e fazer luta, né? Que é diferente. Eu acho que poderia até ser uma medida educativa para isso, juntar mais o futebol com a MMA para isso, né? Que as torcidas se engajassem no projeto de luta e não de briga de rua. Quem sabe, Serginho, com a ajuda do Cruzeiro, né? Vamos, conta com a gente. O Cruzeiro aí encabeçando, porque já que o homem é um faixa preta, fazedor, idealizador de projetos. Aí, o que a gente puder, a gente traz a Venom para patrocinar a gente, ajudar. Bora, a Venom é a marca da luta. Né? Todos os projetos, inclusive na Confederação Brasileira de MMA Amador, no final do mês agora, acho que do dia 31 ao dia 2, vai ter o primeiro Campeonato Brasileiro em Brasília, e a Vendo é a nossa grande patrocinadora. Mas vamos lá então. Com atletas do Brasil inteiro, para a gente definir o time brasileiro para o segundo semestre. Então vamos comprometer aí o que eu puder para ajudar nisso aí, vamos levar parlamentar, levar gente que a gente pode pedir o apoio depois, que eu acho que isso é fundamental. É o que você falou dos Estados Unidos. Muita gente fica, não quero mexer com dinheiro público e tal, mas o público tem que ajudar porque o esporte é educação, né? Eu falo o esporte é um elemento fundamental de educação, de promoção da saúde, então a gente tem que trazer o público para ajudar. Os Estados Unidos é essa potência porque o público ajuda. A China é uma potência porque o público ajuda, concorda? O dinheiro público entra para o esporte. E os benefícios que o esporte traz, né? As artes marciais principalmente, mas todos os esportes. Disciplina, autocontrole, autoestima para esses meninos, né? de escola pública. Né? Os garotos ficam determinados. E como, né, a gente está no projeto, como eu tinha falado, de colocar as artes marciais nas escolas públicas do Brasil. A exemplo de Abu Dhabi. Teve uma pesquisa da ONU na Islândia, onde 47% das crianças, nas últimas 2 semanas, tinham usado álcool ou drogas. 47% das crianças, de 12 a 16 anos. Olha um nível altíssimo. E o governo incentivou, junto a empresas privadas, a $600 em material esportivo, ou arte ou cultura, né, para as crianças, ou seja, ir para um teatro, algum tipo de coisa. E o índice caiu para 9%, entendeu? Em pouco mais de 10 anos. Na Islândia colocou um time de futebol, que estava jogando, né, na primeira divisão lá na Europa. Virou. O índice caiu para 10%.
Um advogado chamado Pedro Tengrauzi, que era do Conheço Fluminense. Pedrão. Gente boa. Gente Já fiz boa demais. alguns seminários com ele. O Pedro Tengrauzi trouxe esse projeto para o Brasil. Né? É um livro sobre todos os esportes, todas as regras dos esportes. E a gente fez um anexo de artes marciais. Livrão, Bíblia do Esporte, 300 páginas. E a gente está implantando isso aí, baseado nisso aí, os benefícios do esporte. Que legal. Né? Eu gosto muito de desafio. Vamos lançar esse desafio público aqui para a gente tentar com o nosso governador Zema lá em Minas ou algum município que a gente tenha contato. Às vezes a gente quer o nacional, é claro, não é porque não começar nos menores. Vou tentar levar um projeto desse. Fica o meu compromisso com você aí para a gente. A gente está bem conversando com Minas Gerais. Já tá conversando. A gente está. Porque tem, né, para você ingressar numa escola, tem toda a base da BNCC, da Base Curricular Nacional. Se Sim. aquele material conversa com o aluno daquela idade. A gente está todo aprovado na BNCC. O governo do estado de Minas Gerais já aprovou a gente, aprovou o nosso material, está aprovado. Que legal. Então vamos trabalhar para acontecer. Eu acho que será o nosso primeiro estado, hein, gente? Vamos trabalhar para acontecer. Conta com o nosso apoio. E isso que é o mais bonito, né? Quando você sai, mas não sai do esporte, né? Você sai de dentro do octógono, você sai de dentro do ringue, mas você quer oportunizar que essas coisas aconteçam para outros, né? Tentar Isso tentar um legado, né, Sérgio? Você... Bom, você já tem, para. Você é uma lenda. Você não pode ficar falando isso de você, mas eu posso. Eu falei no começo, você chegar na casa desse cara aqui e ver os troféus que ele tem, eu falei que tenho um sonho de ver um filho, uma filha disputando alguma coisa um dia, você bate o olho nisso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é um negócio que você tem que admirar. Até briguei com ele aqui, porque está no segundo andar da casa, você tem que ficar na entrada. Todo mundo que chegar tem que ver um troféu desse que você conta no dedo os brasileiros que conseguiram isso aí, e é bacana demais. Então, o seu legado você já tem, pode ficar tranquilo. Serginho, você deixa uma mensagem, né? Você pode deixar um cara de superação, todo mundo fala o Rock Balboa, apanha, consegue virar uma luta, mas você conseguir deixar um legado em outras pessoas, né? Transformar isso aí como um legado das artes marciais nas escolas, outras coisas, ajudar outras pessoas, acho que esse é o maior legado que a pessoa pode deixar, como o Ronaldo. Né? É um cara que fez o que ele tinha que fazer, maior campeão de todos, super ídolo, mas chegar e falar, eu quero entrar no Cruzeiro agora e ajudar o Cruzeiro, né? E nesse aspecto você também é fenômeno, né? Porque ele virou fenômeno fazendo o que ele fez depois da lesão que ele teve, ninguém nunca imaginou. E você vinha lesão, ganhava luta. Vinha lesão, ganhava luta, do mesmo jeito. É fenômeno. Tá aí, ó. Tá o nosso fenômeno. O Vitor, eles chamam o Vitor de fenômeno, o fenômeno é o Minotauro. Eu adoro o Vitor também, mas fenômeno é o Minotauro. Perfil de desafios, né? É o perfil de pessoas e... Você também tem um perfil do cara pra frente. Ele gosta da arte marcial. Como é que surgiu esse negócio de arte marcial contigo? Cara, amigo meu, professor, e aí eu vivia falando, sempre gostei de esporte de uma forma geral. E aí ele falou, eu nunca... Já tinha parado de dar aula há muito tempo, ele foi faixa preta do Hélio Gracie direto. E ele era até parlamentar em Minas Gerais, já faleceu, infelizmente, meu mestre Leonardo Moreira, faleceu aos 46 anos, novo. Mas ele falou, vem treinar comigo, eu te dou treino na minha casa. E aí comecei a fazer treino com ele, um cara que não precisava mais, né? Já era bem resolvido na vida, mas pela empatia que a gente tinha, começou com a relação, eu sendo advogado dele, ele vai lá para você ver. E eu sempre ficava, será que esse negócio vai mexer comigo, né? E eu falei, o nosso jiu-jitsu, o Budokan tem a luta solta, então comecei a bater no saco de pancada, aí depois começamos luta de chão e tal, e fui aprendendo, fui fazendo. Eu passei mais ou menos uns 7 anos treinando todos os dias. Todos os dias. Era segunda a sexta com ele, sábado e domingo eu fazia saco em casa. Todos os dias. E chegava machucado, minha mulher falava, você não precisa disso, como é que você vai chegar no tribunal, despachar com um juiz de olho roxo? Eu falava, mas eu gosto, faz parte. Então, aconteceu e foi muito positivo para mim, né? E eu recomendo mesmo que todo mundo faça, muda a nossa vida. E tem aqueles momentos, né, Serginho, que você está tomando aquele aperto ali, tá passando uma situação desconfortável. É isso aí. Você sai da arte marcial, te ensina Total, isso. total. E quando você está numa situação no tribunal, né, ali na frente do juiz, na frente de outro advogado, você vai passar por situações que você está despreparado, você está desconfortável. Eu digo o seguinte, eu vou fazer, até com o nosso Andrezão, convidei nosso Andrezão da Venom, nós vamos em setembro, nós vamos fazer uma regata
A gente vai sair de Recife e vai para Fernando de Noronha, chama Refeno, de barco, 2 dias em alto mar. Aí um amigo meu falou assim, você não vai aguentar. Vela? É, barco a vela. Aí um amigo meu falou assim, quero ir, hein? Vamos embora com a gente. Falou, você não vai aguentar, não sei o quê. Eu falei, irmão, o que eu já passei, você não sabe. A gente acha só porque eu tô aqui de gelzinho, cara boa. Graças a Deus, meu pai me deu uma condição boa de vida, mas você não sabe o que eu já passei, não. É aperto. E isso ensina pra vida. Eu falo, é o que a gente estava comentando, a vida fora. No Cruzeiro, mexe com paixão. Em Minas, você tem Cruzeiro Atlético. Então, a rivalidade é muito forte. Então, eu já fui submetido a situações de, tá andando, tá com a esposa e cara te xingando do lado, você tá sozinho no aeroporto, o grupo te xingando do lado. Se você não tiver, né, autocontrole, consciência, cabeça, porque todo mundo, eu falo, bobo tem para todo lado, né? Igual a gente estava falando. Se você entra na pilha, é o que o cara quer. Né? Então você tem que ter controle, você tem que ter disciplina, né? Tem uma cobrança, né? Tem uma cobrança agressiva. E hoje, com isso aqui na mão, ó, que todo mundo quer isso. É filmar o Minotauro fazendo uma besteira, é filmar o presidente do clube xingando um torcedor, né? Que todo mundo quer isso. Então, acho que isso ensina pra gente na vida, né? Isso é muito positivo. Tem que ter habilidade, né? Você falou tudo. Inteligência emocional, né? Inteligência é uma habilidade emocional que você tem. Tem que ser, né? Mas você desenvolve com a luta, né? Você desenvolve com a arte marcial, ajuda. E vida empresarial hoje, como é que tá tocando? Voltando depois da pandemia, as academias vão voltar a crescer? Como é que tá? Então, a gente está reinvestindo nesse projeto das academias. Meu irmão está de frente, o Rogério, né? Infelizmente, a pandemia, com uma arte marcial, não era que nem uma academia, né? Não tem como fazer virtual, né? As pessoas têm que fazer... Né, fazia virtual, o pessoal passava treino, aulas. A gente passou muito tempo fazendo aulas virtuais, colocamos uma plataforma de ensino à distância também para os nossos alunos, incentivando a malhar em casa, mas muitos alunos saíram, muitas academias fecharam na pandemia, porque o arte marcial, principalmente jiu-jitsu, muay thai, é corpo a corpo. Não tem jeito. Então, e fazer de máscara não dá. Não dá para fazer de máscara também, porque o fôlego, né? A gente está voltando com tudo nesse projeto aí. Mas ainda assim a gente tem academia em Dubai, tem academia em São Paulo, tem academia no Rio de Janeiro, algumas academias no... Vamos voltar para BH? Vamos voltar, ué. O homem decide aí. Se tiver contigo, eu volto. Vou levar o homem para lá de volta. E a gente conta com bons empresários, né? Fazer uma gestão de uma franquia não é porque você recebe a receita do bolo. Doido. Não é fácil, não. E fazer. Você tem que trabalhar, tem que achar gente com vontade e competência para poder virar uma academia. Bacana demais. E outros projetos? A gente está com o Minotauro Energy Drink, nosso energético PET mais vendido do Rio de Janeiro, 2 litros. A gente começou com esse projeto em 2011. Né? A gente fazia com a mesma empresa que faz a Catuaba Selvagem. Né? Sei. A gente começou em 2011, vendia no estado do Rio de Janeiro, em Brasília, um pouco aqui em São Paulo. A gente já tornou forte em 2015. A gente chegou a ser um energético PET, né, como eu falei, mais vendido do Rio. A gente vende hoje mais ou menos 1.080 litros mês de energético. 85 mil pacotes. Produz no Rio de Janeiro. Produz um pouco aqui no Leme, no interior de São Paulo. A gente está forte no Rio de Janeiro, um pouco aqui em São Paulo, 10%. A gente licenciou o produto para a Minalba, né, que faz a Minalba, Indaiá, né, Perrier, são Nestlé, as águas Nestlé. Então a gente vai entrar em 10 estados do Brasil, né, todo o Nordeste, e, se eu não me engano, Belém do Pará no Norte. A gente está entrando no Rio Grande do Sul com outra licença de marca. A gente está forte nesse projeto. Os últimos 2 anos a gente passou aqui sentado nessa mesa descobrindo produtos. Legal. Então foram 6, a gente está com 6 produtos a fazer um lançamento ao longo do ano, né? Frutas tropicais, a gente está com o tradicional e o zero, a gente vai lançar frutas tropicais, coco com limão, que é o produto do Norte e Nordeste. Manda para nós, hein? Vamos divulgar. Vou mandar tudo. E é gostoso, rapaz. Eu vou te falar, o produto é o melhor de 2 litros aí. Que legal. E a gente está lançando lata também em 4 meses. Que bacana. Projeto bem bacana. A gente está com os projetos sociais, Instituto Simão Nogueira, como eu falei, atendendo 3.000 crianças. Esse projeto com inteligência educacional, a mesma editora que representa o Augusto Cury, né, no Brasil, que faz todo o trabalho de inteligência emocional que a gente estava falando sobre o assunto com as crianças no Brasil. A gente está com esse projeto implementando os esportes e artes marciais nas escolas públicas e também lançando o canal do... Aí outro trabalho, lançando o canal do UFC, o UFC Fight Pass,
que eu sou comentarista e um dos embaixadores desse projeto, junto a outros atletas. Então, esse ano é um ano de desafios. É isso aí. Como que não é diferente do que você já viveu sua vida toda. E palestrante, eu faço palestras motivacionais. Legal. Né, faço cerca de uma palestra por semana. Eu até voltei de Salvador ontem. Bacana. Fui a Salvador fazer uma palestra motivacional. A gente faz muito para agro. Bacana. Informática, todos os telefonia. Eu já fiz na sua terra, em Vitória da Conquista, tem uma faculdade lá. É mesmo? Que os donos são mineiros. Boa demais, né? Boa eu já fiz palestra de gestão de esporte lá. Aí sim, foi mesmo lá na Universidade de Vitória. Tem um voo direto de BH para Vitória da Conquista. Você vai lá ainda? Tem família? Tenho. Meu pai mora em Vitória da Conquista. Meu pai é planta orgânico em Vitória da Conquista. Meu pai é contador, né? Contador tributário. Meu irmão é advogado tributário junto com meu pai. Eles têm um escritório ali em Vitória da Conquista. É a Suíça da Bahia. Né? É frio, rapaz. É frio. Ninguém acredita nisso. Vitória da Conquista não faz calor igual Salvador. Né? Eu levei uma vez o Anderson Silva para lutar lá com o pessoal. Verão, dezembro. Levei uma turma de ônibus, uma turma de avião. Chegando em Vitória da Conquista, tive que comprar um casaco para todo mundo, velho. Era dezembro, estava um frio de 14 graus. Quando você falar de novo, você me chama. Eu quero ir lá. Lá é minha terra. Lá em Vitória da Conquista, o pessoal fala que nem mineiro, velho. É mais Minas Gerais do que Bahia, né? É sul da Bahia. Lá é muito legal. Agora, me conta uma coisa que um dos objetivos que a gente fala aqui também, pra gente finalizar lá. Tirando luta, que eu acho que foram vários, fora a pandemia também, que foi um momento ruim para todo mundo. Um momento fora do cage, assim, fora da luta e fora, igual eu falei, da pandemia, de dificuldade. Aquele momento que falou assim, puta merda, vou parar, desistir. E que você foi lá e superou. Quando eu tive esse acidente aí, falando de luta na vida, eu tive um acidente, fui atropelado. 11 anos, 11 anos de idade. E tinha tudo, Serginho, para falar, eu não posso. Eu tive uma ruptura no tendão de Aquiles. Quebrei minha última... Você tem aquela marca nas costas? Nas costas, meu diafragma, fiquei respirando por aparelhos aí 11 meses. Né? Eu senti meu quadril, eu quebrei as pontas do acetábulo, então minha infância inteira sentindo o quadril. Seu irmão estava com você? Estava comigo, me puxou ainda na hora. Então, a minha adolescência, eu sinto câimbras para respirar. Que eu tô muito parado. Escolheu logo lutar, uma coisa assim? Cãibra para respirar. Tem dia que dói aqui dentro do pulmão, velho. Cãibra para respirar. Então, eu tenho cãibra, eu não posso. Eu tive um acidente com 4 anos de idade, meu irmão brincando comigo, uma tesoura entrou no meu olho. Eu morei em BH, que tinha aquele hospital Hilton Rocha. Hilton Rocha. Hilton Rocha, eu fiquei 6 meses em BH ali, fiz 6 cirurgias. Era um hospital oftalmológico. E hoje tem um novo hospital lá, mas mais generalista. Mais generalista. Eu morei lá, então eu perdi aí 70% da visão, enxergo 30% do meu olho direito. É mesmo? Não sabia disso, não. Perdi. Hoje em dia eu perdi total. Perdi total, não enxergo meu olho direito. Olha só, por causa desse acidente. Por causa desse acidente. E isso pra luta, pelo amor de Deus, visão periférica. Se você chegar e você assistir. Eu não sabia dessa limitação. Eu via 30%. Mas essa limitação sua. 30% de um olho, então eu tinha 130%. Então esquece, Vitor, você não é o fenômeno. O fenômeno tá aqui, ó, do meu lado. Eu tô aí, eu falando outro dia, eu fui... Brincando, o Vitor é também. Fenômeno, monstro. Se você ver uma radiografia do meu pulmão, é um pulmão e meio pulmão. Eu tenho meio pulmão. Meu pulmão direito é a metade. Que loucura. Então, velho, eu tinha tudo para falar, eu não posso. Entendeu? Mas eu nunca fui. Isso é uma palavra, então, que ninguém pode falar perto de você. Ninguém pode falar. Eu não consigo? Você falou, irmão. Olha para mim. Nunca fui o mais flexível, nunca fui o mais rápido, mas eu trabalhei mais que muita gente para chegar. Né? E é a palavra da moda no futebol que você está falando aí agora. Intensidade. Você tinha intensidade. É a palavra da moda no futebol. Todo técnico que você quer, o que um jogador habilidoso, não, intenso. O que é um intenso? Né? Que não para, né? O tempo inteiro, corre atrás da bola e tal. Então, é a palavra da moda hoje. E eu tenho isso muito comigo também, né? Eu falo que eu sou intenso em tudo que eu me proponho a fazer. Então, acho que essa é uma boa receita para o sucesso, essa intensidade. E você chegou onde você chegou por isso. Né? A gente tem um programa, né, de viagens, a gente fez 3 temporadas, deu a volta ao mundo para descobrir os melhores lutadores do mundo, chamado Viver para Lutar, 18 episódios. Tinha um programa National Geographic sobre lutas e viagens, tinha 16, a gente quis bater eles, porque a gente é competitivo, né? A gente fez 18, o UFC, né, o UFC Fight Pass fez 18 programas para traçar o perfil dos grandes campeões mundiais. Legal. Na última temporada, a gente pegou 3 campeões olímpicos. O cara do judô, 2 garotos do boxe, para ver o perfil. Moramos na casa do cara. Por 2 semanas, vendo ele treinar no pré-olímpico, na pré-olimpíada.
perfil dos caras, os caras são determinados. Você tá doido. Eles são determinados de uma maneira... Eu nunca vi um garoto desse falar, hoje eu tô afim de tomar esse café da manhã, hoje eu tô afim de comer Nutella. Ele não tá afim. Ele come o que tem que comer. Tem que comer. Eu tive uma experiência de wrestling no high school nos Estados Unidos. Estados quando Unidos, eu fiz. sim, mandou bem. Eu tive eu reparava isso lá. Eu lembro que o Thanksgiving, que é o grande feriado deles lá, que tem um peru famoso e tal. E eu lembro que eu passando o Thanksgiving, eu obviamente eu não era do time principal, eu era do time reserva de wrestling. Comecei a fazer lá, enfim. Mas eu lembro, um dia depois do Thanksgiving, corrida na neve. Tinha que fazer corrida para poder perder os... Qual estado você estava lá? Novo México. Novo México. Tinha um campeão estadual, inclusive, na minha escola, que era muito bom. Então, e Albuquerque, né? O John Jones treinava em Albuquerque. Não sei se está treinando ainda lá, enfim, mas eu estava em Belém. Eu estava a cidade uns 50 minutos de Albuquerque, mais ou menos, aproximadamente. Mas é isso que você falou, me chamava muita atenção. A determinação das pessoas. A determinação das pessoas. O cara é um atleta de high school e, assim, focado, comia super determinado. Tudo para aquilo. E você foi, né, você treinou no wrestling, você ia falando Colt Smith. Né? Esse cara foi 2 vezes campeão olímpico, 6 vezes campeão mundial, e ele foi, a gente, né, toda a temporada que eu passei nesses 18 países, o que marcou foi isso, a gente foi ao Oklahoma State University, que é uma das maiores referências. Maiores referências, gravar, porque esses caras ganharam 10 campeonatos nacionais americanos seguidos, 10 seguidos, né? Inédito. E eu fui gravar, depois que entrou esse treinador. E aí o treino intenso, todo mundo treinando, aí eu tô até falando, porra, me impressiona muito o que esse cara faz. Ele pegou um garoto, né, que tava ali, ele pegou no protetor, assim, de cabeça do garoto e falou, você pode. Que ele passou a meta do garoto perder o peso dele naquele dia. Você pode, balançou a cabeça do garoto assim, deu uma balançada e saiu. O garoto terminou, treinou mais meia hora, querer desistir. Então, às vezes, ele precisa de um incentivo, né? O cara deu uma balançada assim e querer insistir, ele falou... If I have to carry you home, né? Se eu tiver que te carregar para casa, eu vou te carregar para casa, mas você tem que deixar 100% aqui dentro, não deixa 99%. Então muita gente relaxa, não deixa o 100% no tem que fazer. Eu virei pro garoto e falei, pô, você não sentiu que isso foi um bullying do cara? Ele falou, seria um bullying se ele não fizesse isso comigo, se ele não me cobrasse também. Então, eu estaria traindo ele, né? Estaria traindo se o cara não cobrar, né? Bacana, é muita lição. É muita lição, arte marcial dá isso também. Né? Isso aí. Meu amigo, obrigado, viu? Obrigado. Prazer estar com você. Saímos daqui já, então, Vitória da Conquista, e você vai fazer a regata comigo mesmo? Vamos eu, você, Andrezão? Vamos levar? É mais um desafio, né? E bacana, e saímos com esses compromissos. Eu gosto de sair com compromisso também. Compromisso aí da gente tentar ajudar lá em Minas Gerais, da gente batalhar o que a gente puder para poder colocar as artes marciais nas escolas aí. E no fim do mês, se Deus quiser, você já falou aí, vou ver se eu vou estar lá em Brasília com vocês, pra gente acompanhar lá vamos essa lá luta, acompanhar o esporte tentar amador. levar gente bacana e buscar incentivo cada vez mais, que é o que a gente falou, o esporte é educação, o esporte é saúde, né? Esporte é formação de caráter, de disciplina. E tá aí. E ajudar as pessoas, né? Você sente isso, né? Quando você faz o seu trabalho no futebol, quantas famílias você não está ajudando? É impressionante. É a palavra que a gente falou, aquilo que eu falei que deu parabéns para você, oportunidade. A gente poder dar oportunidade para os outros é muito bom, né? Parabéns. Obrigado, hein? Mais um fenômeno. Tem lá Ronaldo Fenômeno no futebol, eu tô com o fenômeno da luta aqui. Obrigado, meu amigo. Bom bate-papo. Valeu, pessoal.